E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite fria desta quarta-feira, e eu queria conversar com vocês sobre o goleiro Gabriel Brazão. O UOL trouxe uma matéria hoje, assinada pelo Lucas Mussetti, que o Torino vai fazer uma proposta pelo goleiro santista. Tá? Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a saída do lateral esquerdo Kevson, que foi noticiado em primeira mão pelo meu grande amigo Ademir Quintino, e vamos falar também sobre o Brian Rodrigues, o atacante uruguaio que está jogando lá no América do México. Tá? Então tem notícias nessa quarta-feira, tem muitas notícias. Mas antes de eu entrar propriamente dito em todas elas, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscrevam no canal, deem um like, ative o sininho e hypa esse vídeo. Vocês sabem que tudo isso é fundamental para continuar esse crescimento do canal. Porque o algoritmo do YouTube registra essas 4 etapas. Opa, esse canal é bom. E eu preciso disso, vocês sabem. Tá bom? Gente, é o seguinte. Hoje, o UOL, numa matéria assinada pelo Lucas Mussetti, noticiou que o Torino, da Itália, vai preparar uma proposta para o Gabriel Brazão. O clube, inclusive, já teria entrado em contato com o empresário do atleta. A empresa que gerencia o Brazão é a GG11, com sede em Roma. E aqui no Brasil, quem representa essa empresa é o Vitor Jamal. Eu tentei entrar em contato com ele, eu não consegui. Tá? Eu não consegui. Então, por isso, eu vou dar só o lado do Santos. Essa matéria do Mussetti diz que a proposta deve girar em torno de 10 milhões de euros. 10 milhões de euros. Tá bom? E essa é uma proposta que nem de perto atende às necessidades do Santos. E atende o que o Santos entende ser o valor justo pela saída do Gabriel Brazão. O Santos detém 60% dos direitos econômicos do atleta. 40% pertence ao jogador e ao empresário dele, ou só ao jogador. Eu acho que é ao empresário também. Não tenho certeza. Bom, eu conversei hoje com a fonte que eu tenho dentro do Santos, e essa pessoa me falou o seguinte: Sormani, o Gabriel Brazão não está à venda. Não está à venda. Agora, se pagarem a multa, o Santos vai pensar no assunto. Aí eu perguntei para essa pessoa, quanto é a multa do Gabriel Brazão? E ela até me mandou aqui um registro aqui, não vou mostrar para vocês porque é uma coisa meio confidencial. Cláusulas indenizatórias desportivas. A, nacional, ou seja, para o mercado interno, Brasil. Se algum clube do Brasil se interessar pelo Brazão, tem que depositar para levar o atleta 370 milhões de reais. 370 milhões de reais. Para o mercado interno, ou seja, Brasil. Para fora do Brasil, esse documento que essa pessoa me passou mostra que para pagar a multa e levar o Brazão, o clube tem que pagar 70 milhões de euros. 70 milhões de euros, tá? Aí eu falei, bom, se pagar essa multa, o Santos fica com 42, porque tem, na verdade, 60%, certo? 60% de 70 dá 42 milhões de euros. Aí essa pessoa chegou para mim e falou assim, vou até ler para vocês o que ela falou para mim. Mas quem define o valor desses 60%? O Santos pode querer 70 milhões pelos 60%. Essa pessoa me disse. Eu não sei se estaria respaldado juridicamente por isso. Porque se no contrato consta que o Santos tem direito a 60, o Gabriel 40, e a multa dele é de 70, não é difícil para qualquer advogado provar que o Santos tem direito a 42 milhões. Mas depois a pessoa até me falou o seguinte, dando a entender um valor aqui que talvez agradasse o Santos. Aí essa pessoa me disse o seguinte, se falarem que a proposta é de 25 milhões de euros, o Santos pode falar que só aceita esse valor pela sua porcentagem. E o empresário e o atleta, que detém o outro percentual, que se acertem com o clube. Clube Torino. Entendeu? Então é isso, pessoal. Segundo essa fonte me disse hoje, o Gabriel Brazão só sai pela multa. A multa para o mercado externo, fora do Brasil, é de 70 milhões de euros. 70 milhões de euros. A matéria do Mussetti, no UOL, diz que o Torino vai preparar uma proposta de 10 milhões de euros. Isso não passa nem perto do que o Santos quer. Então, repetindo, pelo que essa pessoa falou para mim, não sai. E mais, o Santos está preparando um novo contrato em reconhecimento a tudo que o Brazão fez e vem fazendo pelo Santos.
Desde que o João Paulo se machucou naquela partida contra o América, na Série B do Campeonato Brasileiro, todo mundo ficou preocupado em relação a como é que vai fazer. O João Paulo também já não era um goleiro que demonstrava confiança, que nos passava confiança de que, esse é o nosso goleiro, como o Brazão hoje passa. Eu, por exemplo, estou sossegado com o Brazão. Para mim é goleiro para mais de 10 anos no Santos, para fazer uma carreira igual o Gilmar do Santos Neves fez. Eu acho que é um goleiro excelente. Goleiro do nível do Gilmar. Não do nível, não dá para comparar porque ele é muito moleque ainda. Mas o começo dele foi um começo titubeante do Brasão. Eu me lembro que eu até falava, bate no gol, entra, goleiro chama gol. Eu falava isso, mas depois ele se firmou e barbaridade, gente. Hoje, para mim, ele é o melhor goleiro brasileiro. Para mim, ele é o melhor goleiro brasileiro. Ah, mas é no Brasil, senhor Mani? Não, repito, melhor goleiro brasileiro entre todos. Alisson, Ederson, Bento, Hugo, quem mais? Everton, o Everton, sei lá. Todos esses som da vida aí, para mim, ele é o melhor de todos. Para mim, ele é o melhor de todos. Agora, ele só tá podendo mostrar esse potencial dele porque o Santos acreditou. Porque o Santos acreditou no Brasão. Ele estava absolutamente escanteado pelo futebol. Absolutamente escanteado pelo futebol. O Santos deu oportunidade para ele trabalhou bastante, ele esperou chegar a vez dele, agarrou a oportunidade e hoje é incontestável. Repito, para mim o melhor goleiro brasileiro. Para mim, respeito quem pensa diferente. Estou dando só a minha versão, a minha opinião. Entendeu, pessoal? Então é isso. Brasão não está à venda, só sai pela multa, me disse essa minha fonte dentro do Santos. Mas eu acho que se aparecerem para o Santos com algo, pelo que essa pessoa me falou, em torno de 25 milhões de euros, o Santos libera. Até porque o Santos fez dinheiro, gente. 25 milhões de euros dá algo em torno de 150 milhões de reais. 150 milhões de reais. E esse pode ser o déficit do Santos desse ano. Quer dizer, se entrar esse valor, já não existe déficit. Então, quer dizer, o Santos está pensando muito nisso também. O Marcelo Teixeira pensa nisso, mas não, segundo essa fonte me disse, não vai abrir mão do Brasão por 10 milhões de euros. Nem que todo esse percentual, nem que todo esse total, esse valor, fique na mão do Santos. Porque 10 milhões de euros hoje está algo em torno de 60 milhões de reais. O Santos não vai resolver a vida dele. E o João Paulo vai entrar no gol do Santos e não vai ser a mesma coisa. O Brasão é muito mais goleiro do que ele, certo? Gente, outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre o Brian Rodrigues, o atacante uruguaio. Essa mesma fonte falou para mim, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. O Santos está preparando uma proposta de compra do Brian Rodrigues do América no México. Ele é uruguaio. Só que o Santos pretende oferecer um valor por um percentual. Por quê? Porque o América do México quer 10 milhões de dólares pelos direitos econômicos do atleta. Ou seja, para ficar com o Santos. Ou seja, 100%. O Santos não tem esse dinheiro. Qual é a ideia do Santos, segundo me falou essa pessoa? Mandou. Vamos mandar uma proposta para comprar um percentual do atleta junto ao América. Quanto é? Essa pessoa não soube dizer para mim. Quanto é o percentual? Não soube me dizer. Tá? Mas não é a compra da totalidade. Talvez 40%, 50% no máximo. 5 milhões de dólares. Algo que essa pessoa me falou para mim, de repente pode ser factível para o Santos. Mas ela não soube precisar. Bom, aí eu falei para eles, escuta, vocês viram que tem um processo contra o Brian Rodrigues de agressão à mulher, ou seja, estupro? Aí essa pessoa falou para mim, o Santos está vendo como é que está esse processo hoje. Como é que foi o caso? O caso foi em maio do ano passado, lá no México. Uma mulher acusou o Brian Rodrigues de estuprá-la. O jogador, evidentemente, se defendendo, disse que não é verdade. O processo está em andamento. Então, isso é algo que preocupa, e acho que deve preocupar mesmo, o Santos. Porque se o jogador tiver as votos com um processo desse, que não foi clarear a situação, e que o processo está correndo, eu acho que o Santos tem que comprar. Você está louco? Se ele for condenado, como é que faz? Não pode. Imagina, uma agressão à mulher, estupro. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, isso é um crime. Então, se isso for verdade,
Se isso for verdade, o processo está ainda em julgamento, eu acho que o Santos tem que retirar a proposta. Ou melhor, nem fazer essa proposta. Porque não tem o menor cabimento você comprar um jogador numa situação dessa. Não tem o menor cabimento. Certo? Então, essa é a situação. Brian Rodrigues, repito, o Santos pretende apresentar uma proposta por um percentual do jogador. Quanto? Não sei. 50%, 40%, 60% dos direitos econômicos dele, não sei. Tá? Mas, ao mesmo tempo, o departamento jurídico do Santos está tentando se inteirar a respeito desse processo de estupro do jogador. Como é que está? Já foi julgado? Não foi? Como é que está essa situação? É preciso saber direitinho como é que é essa situação. Como é que está essa situação. Tá bom? Outra coisa, gente. O Santos emprestou hoje, a notícia foi do meu amigo Ademir Quintino, emprestou hoje o lateral esquerdo Kevson para o Sport. Ótima notícia. Ótima notícia. Porque o Santos não precisa desse jogador. O Santos tem o Escobar, que é o melhor lateral esquerdo que o Santos tem. Depois tem o Souza e ainda tem o Gabriel, o Vinícius Lira na base. Vinícius Lira, né? É o Lira. Não sei se é Vinícius ou Gabriel, mas é o Lira, na base. Que é excelente jogador. Esse, para mim, é melhor que o Souza. Para mim. Porque ele pode fazer um terceiro zagueiro, se for preciso. E outra coisa, do lado oposto da bola, como ele tem 1,90 m, ele não se torna frágil naquele cruzamento. O cara vem pro lado esquerdo, cruza a bola vai lá no segundo pau, do lado direito. Você pega a lateral baixinho, é problema. Você pega um cara que nem o Lira, Vinícius Lira, ele vai lá e pumba. Ele te resolve o problema. Quantos gols não saem assim? Nas costas do lateral, do lado oposto à jogada do ataque do adversário. Tá? Então o Santos tem hoje Escobar, o Souza e esse Lira que para mim é uma joia. Uma joia. Então o Kevson foi emprestado, fica no Sport até o final do ano. Não tem obrigação de compra. Não tem obrigação de compra. Tá? Bom, graças a Deus que o Sport emprestou já. O Santos, pode saber quanto o Santos está pagando, porque eu duvido que o Sport esteja pagando total. Esses caras não pagam nada, nunca pagam. O Santos sempre vai ter que pagar alguma coisinha, os times sempre fazem assim. Tá bom, pessoal? Basicamente é isso. Então falamos sobre o caso do goleiro Gabriel Brazão, falamos sobre o Brian Rodrigues e falamos também sobre a saída do Kevson nesse momento. O Santos segue treinando. Outra coisa que eu vi foi o Bussetti que deu essa informação. A primeira informação foi ele que deu que o Santos podia fazer um amistoso contra o Remo em Belém do Pará na quarta-feira da semana que vem, dia 9 de julho. E ele também hoje trouxe a informação, acho que foi ele sim, trouxe a informação de que parece que o departamento, a comissão técnica não quer esse amistoso. Por quê? Porque tem a logística da viagem. Eles têm razão. É muito longe. Jogar não é como você jogar em Campinas. Não é como você jogar em São Paulo. Não é como você jogar no Rio de Janeiro. Pô, é até Belém do Pará, são 5 horas de viagem de avião, mais o deslocamento até São Paulo. Então, no dia, você vai jogar na quarta, você tem que sair daqui na terça. Então, terça-feira você não vai treinar. Você já não vai treinar. A menos que você treine de manhã e pegue o avião à noite. Aí você joga na quarta, volta, na quinta-feira não tem nada. Então você perde, na verdade, 2 dias. Você faz um jogo, é verdade. É bom você fazer jogo. É muito importante você fazer um jogo nesse momento. E não ficar apenas treinando. Mas você perde 2 dias dessas 2 semanas que o Santos tem para preparar o seu time para a volta do Campeonato Brasileiro. Outra coisa, pessoal. Se o Palmeiras for eliminado pelo Chelsea na sexta-feira do Mundial de Clubes da FIFA, muito provavelmente o jogo contra o Santos e Palmeiras, no dia 13, acho que é 13 sim, deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente, para também não falar besteira. Sempre bom a gente ter uma tabela na mão. Brasileiro de 2025. Vamos ver aqui a rodada, o que vai aparecer aqui para mim. Eu gosto muito de entrar no site do GE, o GE aparece direitinho, entendeu? Então aparece aqui. Santos e Palmeiras, Vila Belmiro. Está marcado para o dia 13, exatamente. Dia 13, domingo, às 8 horas da noite. É isso aí que está marcado. 13, domingo, 8 horas da noite. Então, repito, se o Palmeiras for eliminado pelo Chelsea, esse jogo acontecerá. Porque o jogo contra o Santos vai acontecer 8 dias depois da eliminação do Palmeiras. Não há motivo nenhum para se adiar esse jogo. Para transferir esse jogo para outra data. Agora, se o Palmeiras se classificar para a semifinal, aí o Santos não vai fazer esse jogo no dia 13. Ele só vai jogar no dia 16 ou 17 contra o Flamengo. Repito a informação que eu trouxe para vocês e venho trazendo aqui nesses vídeos. Essa mesma pessoa com quem eu converso sempre no Santos me disse:
Esse jogo vai ser no Morumbi, Suramari. Foi ótimo, que maravilha. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Curtam esse calor não, esse frio aí também. Tá danado esse frio, né? Vamos tomar um chocolatinho quente, não é verdade? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Qualquer novidade, vocês sabem muito bem que o meu compromisso é com vocês. E eu volto aqui. Nos falamos.